Bom, agora vamos visualizar os arquivos de configuração do projeto. Tá? Bom, os principais arquivos que nós temos, que você deve configurar, né, realizar as configurações para o projeto, são os seguintes. Eu tenho aqui no pacote de código-fonte, aqui no pacote padrão, os arquivos de configuração do Hibernate. Tá? Então aqui no hibernate.cfg.xml, você deve realizar o mapeamento de todos os VOs que você está utilizando no sistema. Tá? Então, no caso aqui, nós estamos utilizando alguns VOs do módulo cadastros base, estamos utilizando também alguns VOs do bloco tributação, tá? E aqui nós temos também a utilização dos módulos, dos VOs, né, do módulo NFE, e finalmente aqui os VOs do módulo controle de estoque, ok? Então, você deve mapear todos os VOs, né? Lembrando que cada VO desse representa uma tabela lá no banco de dados. Então você deve mapear todos esses VOs aqui neste arquivo de configuração do Hibernate. Tá? Outro arquivo de configuração do Hibernate é o hibernate.properties. Tá? Nesse arquivo você vai informar qual o driver do banco de dados. No caso que nós estamos utilizando o MySQL, então você informa o driver do MySQL, a localização do arquivo, tá? Então aqui nós estamos utilizando o banco de dados local, tá? Então localhost, a porta e o nome do banco de dados. No caso, o nome do banco de dados é o controle de estoque. E também o usuário e senha, tá? De acesso ao banco de dados. Então no caso aqui nós estamos utilizando o usuário root, cuja senha deste usuário é root também, ok? Então esse, né, é um dos arquivos de configuração do projeto. Tá? Um outro arquivo de configuração do projeto que você deve observar, você deve vir aqui na aba Arquivos, tá? Aqui na pasta, aliás, na pasta do projeto mesmo, né, nós temos aqui o arquivo build.xml. Tá? Eu vou abrir esse arquivo. Nesse arquivo nós temos os procedimentos, tá, para a geração do arquivo t2ti-erp-cliente.jar. Esse arquivo é o jar que vai descer para a aplicação do lado cliente. Tá? Então, quando o usuário clica lá no link do JNLP disponibilizado, ele vai baixar esse arquivo t2ti-erp-cliente.jar para que o mesmo execute a aplicação do lado cliente. Ok? Bom, então aqui será executado alguns procedimentos para a geração desse jar. Lembrando que esse procedimento, né, o processo desse procedimento foi explicado lá no módulo cadastros base. Ok? Logo após nós temos a assinatura das bibliotecas, né, dos jars que estão sendo utilizados pelo sistema, né, pela aplicação do lado do cliente. E aqui inicia-se a criação, né, do arquivo t2ti-erp-cliente.jar. Primeiramente é copiado alguns arquivos para uma pasta temporária. Tá? Nós copiamos os arquivos que estão lá no pacote brinf, portal nota fiscal, tá? Portal fiscal da NFE. Então esses arquivos aqui são necessários para a aplicação do lado cliente. Temos aqui também os arquivos do módulo cadastros Java, tá? Do pacote cadastros Java. Temos aqui também a cópia dos arquivos do pacote controle de estoque cliente. Temos também a cópia dos arquivos do pacote controle de estoque Java. Tá? Aqui nós temos a cópia dos arquivos do projeto, aliás, do pacote NFE Java. Aqui nós temos do padrão cliente, padrão Java, tributação Java. Nós temos aqui uma pasta com algumas imagens, tá? Você pode perceber aqui que no pacote código-fonte nós temos aqui a pasta, né, o pacote imagens. Tá? Essa imagem nós estamos utilizando em algumas telas do sistema. Logo depois nós temos a cópia do pacote orgw3c. Tá? Esse pacote também é utilizado para a leitura do arquivo XML da nota fiscal eletrônica. E logo depois nós temos a cópia dos arquivos de recursos, tá? Então os arquivos resources, né, .xml, eles são copiados também para esta pasta temporária.
Logo depois de copiar todos esses arquivos, né, que foram informados logo aqui acima, será gerado o arquivo t2tirpclient.jar, tá? Então esse arquivo conterá todos esses arquivos que nós visualizamos acima. Logo depois será realizada a assinatura desse arquivo, ok? Bom, então esses são os arquivos, né, de configuração do projeto. Vocês podem verificar que existe aqui uma pequena diferença entre os outros projetos, tá? Entre o NFE, lá, o Cadastros Base também, que aqui nós não fizemos modificações no arquivo project.properties, tá? O que nós fizemos? Nós informamos aqui diretamente a localização do pacote, tá? Eu vou abrir aqui o projeto NFE só para a gente visualizar essa alteração, tá? Então essa é mais uma forma de realizar essa configuração do projeto, da configuração da execução, né, da criação do arquivo t2tirpclient.jar, ok? Na verdade eu tenho que abrir aqui dentro da pasta nbproject o arquivo project.properties, tá? Então, como é que era feito anteriormente? Aqui nesse arquivo project.properties, nós definimos alguns atributos, tá? Por exemplo, aqui, nós temos aqui a definição do atributo imagens, tá? Nesse atributo imagens, nós definimos o seguinte: build.classes.dir /imagens, tá? E logo depois, aqui no arquivo build.xml, quando nós iríamos fazer a referência a esse arquivo, nós simplesmente informávamos, né, o nome daquele atributo, ok? Aqui está. Então nós simplesmente informamos aqui o atributo imagens, tá? A diferença que nós fizemos aqui no módulo controle de estoque é que nós não estamos mais definindo, né, esses atributos aqui no arquivo project.properties, tá? E lá no build.xml a gente está informando buildclasses.dir e o caminho completo aqui da localização dos arquivos que nós desejamos copiar, ok? Essa é apenas mais uma forma de fazer. Aí depende aí da sua necessidade, né? Ou para identificar qual a melhor maneira, né? Qual a forma mais prática, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos os arquivos, né? Todos os arquivos de configuração do projeto.